Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo final de semana que acabou, por essa nova semana que se inicia. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e o teu amparo todos os dias desta semana. De maneira especial, dá-nos sabedoria para que possamos, nesta semana, te servir e viver como luzes a brilhar neste mundo, levando Cristo para todas as pessoas. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, pesquisei na internet e vi que o quadro mais caro do mundo é um quadro que retrata Jesus, intitulado por Leonardo da Vinci de Salvator Mundi. Ele foi comprado em um leilão em 2017 por 450 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos 2 bilhões de reais. A pergunta que eu me fiz é: por que alguém compra um quadro e por que esse quadro é tão caro? Ora, o quadro em si não é muito diferente de outros quadros que tem por aí. Só o que diferencia esse quadro dos outros quadros é que quem o pintou foi Leonardo da Vinci. E porque Leonardo da Vinci pintou este quadro, fez este quadro, ele vale a fortuna que foi paga. É um tesouro inestimável. Quadro em si é um quadro. É o nome do autor, o autor deste quadro, que faz ele valer muito e ser comprado pelas pessoas por muito dinheiro. Mas você não imagina, estimado irmão e irmã, qual é a obra de arte mais cara do mundo? Não é este quadro. Você não imagina qual é a obra de arte que vale mais tesouro do mundo inteiro. Essa obra de arte é você, sou eu, cada pessoa deste mundo. Mas por que nós somos tão valiosos? Porque nós somos muita coisa, nós somos importantes? Não, nós somos pecadores. Nós somos pecadores e por isso não valemos nada por nós mesmos. Mas nós valemos muito, 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 porque Deus nos ama. Deus nos criou. E através de Jesus Cristo, Deus nos comprou por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E Deus só cria uma pessoa na história da humanidade. Não existe outra pessoa igual a você, igual a mim, em toda a história do mundo. Por isso, cada pessoa é uma obra de arte de Deus e é valiosa aos olhos de Deus. Algumas obras de arte acabaram se perdendo na história ou roubadas por ladrões, e depois de um certo tempo foram recuperadas. O pecado nos roubou de Deus. O pecado destruiu a obra-prima de Deus, que somos nós, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Se você fosse o dono de uma obra de arte valiosa e ela fosse roubada,
você faria tudo para achá-la e tê-la com você novamente, não é? O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 2, 8 a 10. Ele diz que o pecado nos roubou de Deus e destruiu a nossa vida, trazendo sobre toda a humanidade a morte aqui no inferno. Mas Paulo diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Para nos ter de volta, Deus precisou pagar um alto preço por cada um de nós. Foi Ele quem nos criou e nos deu a vida. Nós, pelos nossos pecados, nos afastamos de Deus e trouxemos o sofrimento, a dor e a morte aqui no inferno sobre nós. Deus vem nos comprar novamente mediante o sangue de Jesus Cristo derramado em favor de nós na cruz, como diz 1 Pedro 1, 18 a 23. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para pagar a nossa dívida com Deus, que era o castigo eterno pelos nossos pecados, nós fomos comprados novamente para Deus. Fomos feitos filhos e filhas de Deus e recebemos um novo nome: cristãos. Tudo isso Deus fez por nós única e exclusivamente porque Ele nos ama muito e quer que nós vivamos com Ele na eternidade. Comprados por Deus, nós pertencemos a Deus. A nossa vida não é nossa, mas é de Deus. Nesta nova vida que temos, nós adoramos, servimos, honramos a Deus com tudo o que somos e temos, e juntos da igreja servimos a Deus para que mais e mais obras de arte que foram perdidas sejam encontradas pelo Espírito Santo, que vem pela pregação da palavra de Deus, e sejam transformadas em cristãs. Nesta nova vida que recebemos, chamada de cristã, nós fazemos o que Paulo diz no texto de hoje: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Estimado irmão e irmã, como um quadro em si mesmo não tem valor, nós por nós mesmos somos pecadores e somos mortos em nossos pecados. Assim como um quadro tem valor por causa do pintor que trabalhou nele e lhe deu o seu nome, assim também nós temos um valor inestimável, porque Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz por nós e nos salvou. Assim como um quadro é comprado para ficar exposto e todos verem, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados, para que nós vivamos como cristãos neste mundo, sirvamos a Cristo com a nossa vida consagrada e comprometida com Ele, Sua palavra, oração e igreja, e através do nosso exemplo cristão, as pessoas reconheçam em nós, através de nós, o amor de Deus em Cristo. Fiquemos felizes, porque Deus nos ama, nos dá um valor alto e nos comprou para que nós pertençamos exclusivamente a Ele. Vivamos uma vida de agradecimento, servindo e adorando a Cristo e proclamando a boa notícia de salvação para todas as pessoas que pudermos. E cada pessoa que você enxergar hoje, lembre, ela também é um quadro precioso que foi criado por Deus,
que foi comprado pelo sangue de Cristo e que Deus quer de volta para Ele, e por isso nos coloca para que nós possamos testemunhar a nossa fé, levar o amor de Deus em Cristo e que ela, através desse testemunho, possa crer em Cristo e ter a salvação eterna. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o povo de Deus. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês já receberam a sua misericórdia. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos dá um alto valor. Nós te louvamos porque nós somos a obra preciosa que o Senhor nos criou, que o Senhor nos salvou e comprou novamente para ti. Te louvamos porque nós temos um novo nome, cristãos, que nós possamos honrar este nome, que nós possamos viver neste mundo como cristãos, que possamos testemunhar a nossa fé para tantas e tantas pessoas que estão perdidas em pecados, para que elas também possam saber que são amadas por Ti, foram salvas por Cristo e têm um alto valor em Cristo. Que através de nossa vida junto da igreja nós possamos Te honrar e servir, para que mais e mais pessoas neste mundo saibam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.